Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito do tema tentação. Por que nós somos tantas vezes tentados, a buscar um caminho diferente? Pois é, tentação nos remete a isso, a escolhas erradas, a tentar de alguma forma seguir um caminho diferente daquele que gostaríamos de seguir. E quando nós começamos a estudar a história da nossa humanidade, desde Adão e Eva, quando Eva mordeu a maçã, o fruto proibido, e foi tentado através da serpente, em realizar essa tentação, em não se conter em seguir o caminho que ela havia sido direcionada por Deus, nós ficamos muitas vezes terceirizando essa responsabilidade. Ou seja, colocando na figura, por exemplo, da serpente, essa responsabilidade de cair em tentação. Como se houvesse aqui uma terceira pessoa que nos direcionasse para esse caminho. Porém, precisamos lembrar que a origem das nossas tentações são duas. A primeira delas são as nossas imperfeições. Precisamos lembrar que somos espíritos imperfeitos e que estamos em evolução. Isso significa que nós temos vicissitudes a serem trabalhadas, nossas imperfeições. E ao longo da nossa jornada evolutiva como espírito, nós vamos trazendo essas tendências, muitas vezes também já de encarnações anteriores. E viemos com compromisso nessa encarnação de trabalhar essas vicissitudes. E aí, ao longo da nossa jornada, o que acontece? Aparecem justamente essas tentações para nos testar, para que a gente possa, ao longo da jornada, nos mantermos firmes e perseverantes no nosso propósito de trabalho dessa nossa reforma íntima, desse nosso autoconhecimento, e a partir daí a gente vai evoluindo como espíritos. Então as tentações surgem justamente para nos testar, para que a partir delas nós exemplifiquemos aquelas questões que nós precisamos trabalhar. Um outro motivador dessa tentação pode também ser a influência de alguns espíritos. Porém, nós precisamos entender, como a doutrina espírita nos esclarece, que nós temos o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas. Ou seja, por mais que o espírito esteja se aproximando de nós, buscando se aproveitar das nossas imperfeições, se aproveitar das nossas tendências e nos influenciar para um caminho de tentação, para um caminho muitas vezes equivocado, a gente precisa lembrar que nós temos a possibilidade de escolher se nós seguiremos esse caminho, essa influência ou não. Então, nesse momento, a gente começa a passar a ter controle sobre as nossas tentações. E a partir daí, a gente precisa recordar também do estudo do nosso Mestre Jesus, do que ele nos ensinou, principalmente na oração dominical, quando ele diz: não nos deixeis cair em tentação. O que ele quer dizer com isso? Ele não está falando basicamente dessa influência dos espíritos, mas ele está trazendo ali na oração para que Deus nos auxilie, para que a gente se mantenha perseverante nas nossas escolhas, para que a gente não caia nessas influências ou nessas tentações. E aqui ele não está falando só sobre a influência dos espíritos não, mas principalmente sobre as nossas tendências, as nossas vicissitudes, para que a gente mantenha força e resignação para perseverar naqueles pontos que nós precisamos trabalhar na nossa encarnação. No fundo, nós temos na nossa consciência qual é o caminho correto a seguir. Nós fazemos uma programação reencarnatória, e nessa programação encarnatória, por mais que eu não me recorde do que foi programado, essa programação fica ali no meu inconsciente, e nós sabemos qual é o caminho correto a seguir, mas muitas vezes a gente comete as mesmas falhas, e é por isso que nós precisamos aqui orar e vigiar os nossos pensamentos o tempo todo, porque muitas vezes essa influência é justamente a influência do nosso eu espírito, das nossas interpretações, das nossas vicissitudes, Então não adianta terceirizar a responsabilidade para o espírito que pode estar nos acompanhando e aproveitando dessas nossas tendências. Então, se eu tenho uma situação que precisa ser trabalhada, se eu tenho dificuldade, por exemplo,
exemplo, de lidar com dinheiro, muitas vezes são situações como essas, tentações como essas que vão cruzar o meu caminho, justamente para que eu faça uma escolha diferente das escolhas que eu fiz em encarnações passadas. E nesse momento, quando essa tentação surgir, nós precisamos elevar os nossos pensamentos a Deus, elevar os nossos pensamentos aos espíritos que nos auxiliam, os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores, pedindo auxílio para que a gente não caia nessa tentação, que são as nossas más tendências. Precisamos recordar que nós temos sim a condição e o poder das nossas escolhas. Por isso, não deixe para a próxima encarnação. Aproveite o momento de agora. Aproveite essas oportunidades que a tentação nos impõe nos nossos exemplos dessa encarnação e vamos de alguma forma transmitir pensamentos positivos, entender que aquela situação e aquela condição é importante para que a gente passe por aquela prova. E muitas vezes é a partir daí que nós vamos crescendo e evoluindo como espíritos, para que no futuro a gente chegue à perfeição. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.